Você sabia que está rolando muita inovação no serviço público brasileiro? Eu estou aqui com um dos campeões de inovação, o que eu chamo de um inovador em série, Serial Innovator. Serial, com cereais. Não perca esse vídeo que vale muito a pena ouvir 10 minutos do que ele falar aqui, vai te dar um mapa geral dos caminhos da inovação no serviço público. Aguarde! Olá, seja bem-vindo aqui. Se você não conhece, eu sou Cris Ferri, faço inovação no serviço público, em especial 25 anos trabalhando na Câmara dos Deputados, batendo cabeça, aprendendo, hackeando, conseguimos realizar algumas coisas e o objetivo desse canal é compartilhar algumas ideias sobre inovação, democracia digital, cidadania, participação e esse menu aí maravilhoso. E hoje eu estou aqui com um personagem aí que eu conheço já há muitos anos, vou acompanhando o caminho dele, aprendendo. E vice-versa. Que é um hacker aí da melhor qualidade, no melhor sentido positivo. Ele conhece, descobre os atalhos de fazer o novo, ele tem um faro para fazer inovação no serviço público, consegue aí administrar essas redes e está trabalhando agora de maneira estrutural, quer dizer, estruturando a inovação no serviço público para que muitas outras pessoas possam inovar. E ele vai falar um pouquinho desse trabalho. E esse cara é Guilherme Almeida. Prazer ter você aqui, Gui. Prazer é meu. O famoso Gui Almeida. Cris, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Então, Gui, como é que você começou essa coisa? Você foi picado pelo bichinho da inovação? Cara... Como é que você é servidor de carreira, né? Eu sou servidor de carreira. Antes disso, eu fui advogado. Trabalhei muito com tecnologia. Trabalhava com direito de tecnologia, direito, e todas as novidades que aconteciam no direito eu estava seguindo. Até que eu vim trabalhar no serviço público e descobri que aqui eu podia ter ainda mais impacto. E acho que sempre eu fui movido por essa coisa de talvez a gente possa fazer as coisas de um jeito diferente, para elas funcionarem cada vez melhor. E essa que é a essência da inovação. Você está, de certa forma, desconfortável com o que você está vendo e pensando, cara, se mexer nisso, talvez melhore. E aí, obviamente, conversando, negociando, testando, experimentando, ver o que a gente consegue fazer para melhorar o mundo ao nosso redor, seja pelo serviço público, seja onde você estiver, né? Acho que não é só... Eu lembro de você começando, foi no Ministério da Justiça? Eu cheguei em Brasília em 2007, fui trabalhar com assuntos estratégicos, mas com política também de promoção de banda larga, direitos autorais, como fazer, pensar o futuro do Brasil e caminhos para isso. Daí fui para a Justiça, para cuidar do marco civil da internet. A gente chegou a trabalhar junto naquela época, pensando em como fazer... Que foi um modelo muito embrionário de elaboração colaborativa de leis, né? O primeiro case do Brasil, né? Foi um caso em que a gente chegou e falou, olha, se a gente quer discutir uma lei para a internet, talvez seja o melhor caminho você discutir na internet com quem está na internet. E a gente fez um blog, um bate-papo, com comentários, as pessoas foram criticando e sugerindo, e daí surgiu uma lei que passou para o Congresso, foi para o E-Democracia, né? Foi discutida também por lá, e hoje é a nossa legislação que garante direitos na rede. E onde você está hoje? Agora, e o que é esse local que nós estamos aqui para a galera saber? A gente está aqui na Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que é uma escola de governo, um lugar que serve para treinar servidores públicos, tem também curso de mestrado, tem também EAD, tem curso gratuito para a população, tem uma escola virtual de governo, EVG, escolavirtual.gov.br, que dá curso sobre todos os temas de governo, gratuito para qualquer interessado. Mas esse lugar aqui em particular é nosso laboratório de inovação. Chama Genova, Laboratório de Inovação em Governo, que é o espaço para a gente construir soluções criativas para os problemas públicos que a gente tem no país. A gente trabalha muito em parceria com ministérios, saúde, casa civil, planejamento. Geralmente alguém traz um problema para cá e a gente tenta usar um método novo, uma nova forma de entender o problema, bolar uma solução e, se der, ainda testar para ver o que funciona e o que não funciona. Legal, Guilherme. Aproveitando então aí o gancho, né? O que você acha que está pegando na burocracia hoje? Quer dizer, os problemas a gente sempre teve, mas parece que hoje a coisa está mais intensa, né? Tem um monte de problemas rolando, Cris. É o seguinte, primeiro, o mundo mudou e a burocracia ficou meio parada no tempo. Então a gente hoje pede um táxi pelo aplicativo, a gente assiste o filme que a gente quiser no celular, em casa, em qualquer lugar, e quando você volta para o governo, a gente está começando a mudar. Agora tem portal de serviços GovBR, estamos integrando serviços, mas o cidadão, a relação dele com o governo ainda é uma coisa doída,
parada, com fila, no século retrasado. A gente, desculpe te interromper, mas a gente costuma falar assim que o cidadão ele é super moderno, usa o celular para tudo, para fazer compra, para fazer usa o home bank e tal. Quando ele vai se relacionar com o governo, de maneira geral, ele tem uma experiência vintage, né? Parece que ele volta na década de 80, 90, pegar fila, preencher formulário. Pega o seu Walkman, coloca e vai para a fila. Mas é um pouco isso, está começando a mudar. Mas mudar implica também não só o governo começar a fazer diferente, mas convencer as pessoas também de fazer diferente. E tem uma coisa no governo que quem trabalha no governo sabe, a gente luta para mudar isso, mas que parece que quem está no serviço público, às vezes, acha que não pode fazer nada diferente. Acho que tem uma regra, que ele tem que seguir a regra e só a regra. Quando a regra, quem escreve é o próprio governo. Então, se a regra não está funcionando, a primeira coisa que você faz é mudar a regra para que ela sirva para as pessoas. Um exemplo meio besta, mas uma lei que passou semana retrasada. A partir de agora, é proibido qualquer órgão de governo pedir cópia autenticada, pedir firma reconhecida, exigir certidão original para cada coisa. Eu acho que é aquela lei de simplificação administrativa, o nome é assim, né? Isso. Eu vou botar aqui embaixo, tá? Da descrição do vídeo, mas se você colocar simplificação administrativa, lei 2018, você encontra. Quer dizer que obriga o servidor a ser menos burocrático. Menos burocrático. É tão maluco que para você fazer com que a pessoa livre das suas amarras, você precisa aprovar uma lei para isso. Não era para precisar. Mas aí a gente tem uma cultura que ainda é de não querer mudar, que é de medo, que é de preservação, que é de formalismo, de achar que tudo tem que estar carimbado, rotulado. Quando, na verdade, o papel do serviço público é atender o cidadão naquilo que ele precisa. Mais do que obedecer uma forma que vai dificultar esse atendimento. Não, e muitas vezes acontece o seguinte, algum dia alguém inventou que uma coisa era importante e depois todo mundo começou a fazer daquele jeito. O mundo mudou. As coisas deixaram de ser importantes, aquela coisa para aquele motivo. Você assistiu Lost? Assisti. Lembra que o pessoal... tudo que tem uma hora que eu... Mas tinha, isso não é spoiler, tem uma hora eles descobrem uma escotilha e tem um cara que está lá dentro que ele tem a cada hora e meia que digitar 6 números. Ele não sabe o que vai acontecer se ele não digitar os 6 números. Mas ele passa 20 episódios sem dormir, porque quando tocava um alarme ele tinha que ir lá digitar o número. Eu não estou lembrando o que acontecia. Não vou contar. Não vai contar, né? Um spoiler e também pode estragar a metáfora. Mas a ideia é essa. Eu acho que a gente tem que parar para pensar o porquê que a gente faz. E o porquê a gente faz as coisas no governo é para atender o cidadão. Se tem um serviço que está sendo feito, se tem uma atividade que está exigindo alguém e não atende a vida de alguém, para e pensa. Talvez não seja mais necessário, ou aquele requisito, ou aquela atividade. E por outro lado, tem tanta coisa que a gente precisa fazer para melhorar a vida da sociedade, que a gente está gastando recurso no lugar errado e com coisa que não funciona, é um desperdício. A gente vive hoje uma crise de legitimidade. As pessoas pararam de acreditar no Estado, pararam de confiar nos serviços, porque acham que não atende. A gente precisa reconectar. Reconectar é entender. Porque tem um perigo, né? Das pessoas pararem mesmo de acreditar, de usar os serviços públicos. E eu acho que pode gerar uma situação muito... Pode, mas aí... complicada, né? Eu acho que a gente tem um desafio, que é o seguinte, acho que uma palavra-chave quando a gente fala de inovação é empatia. Empatia é, de fato, entender qual que é a vida, qual que é a situação e qual que é o problema daquela pessoa que está ali. Engraçado você falar isso, né? Meio tragicômico, porque a gente não foi treinado para exercitar a empatia. Não é exigido em concurso público. Não, a gente decora a Constituição, mas a gente não aqui aplica. Você agora começa a ter uns cursos que ajudam a entender. Mas a gente não foi treinado, isso não é exigido em concurso público. Sabe uma coisa que acontece? Uma coisa que a gente faz aqui no laboratório. A gente está lançando agora, no final de novembro, um guia sobre pesquisa etnográfica para o serviço público. Que diabo é isso? É como você faz para ir entender a realidade das pessoas, conversar com elas e, a partir daí, pensar no que você vai fazer como governo. A gente bolou metodologias, conversou com pessoas, colocou na prática e testou. E a gente está lançando um guia de, 50 a 60 páginas que explica como você faz para ir para um posto de saúde e entender o dia a dia das pessoas, onde está o problema que precisa consertar. E como é que você vê daí as coisas, os elementos, os aspectos que a burocracia tem que investir daqui para frente? E primeiro a gente vive, uma das grandes mudanças que a gente viveu, e a burocracia nem tanto, é a que a gente chama de aprendizado permanente, lifelong learning. Hoje não existe mais, quando a gente estava na faculdade, a gente achava que ia se formar, estava fazer um mestrado e aí pronto, não precisa mais estudar.
Hoje não dá para viver sem aprender. Pô, meus pais aprenderam a usar o iPad, o telefone, o WhatsApp, etc. Você precisa continuar aprendendo sempre. E no serviço público mais ainda. Está chegando a inteligência artificial, realidade virtual. Daqui a 10 anos, talvez o seu posto de trabalho e o meu seja uma máquina. Ele vai precisar aprender a programar a máquina, se for o caso. Então você acha que o camarada servidor, servidora, tem que ter um tempo, talvez diário, para ele investir em aprendizagem, capacitação nos seus diferentes formatos? Sim, depende. E você falou tudo, diferentes formatos. Porque a aprendizagem não é só mais sala de aula. A gente aqui, né, é uma escola e a gente reconhece que existem inúmeros aprendizados informais que são essenciais. Você ver vídeos no YouTube como esse, uma forma de você aprender o que dá para fazer. Às vezes vale mais ver um vídeo de 10 minutos legal do que ficar 2 horas numa aula chata falando no WhatsApp com a sua família. Outra coisa que a gente aprendeu bastante por aqui, que a gente tem trabalhado, é que inovação não é uma coisa individual, é um esporte coletivo. Porque eu gosto muito dessa expressão, inovação surge quando ideias trombam. Tem uma ideia, eu tenho uma ideia. Se eu bato a minha ideia com a sua, a gente junto pode ter uma ideia melhor, que é uma mistura dessas com outras coisas. Então a gente precisa dialogar com quem está do nosso lado e, sobretudo, com quem pensa diferente. Eu acho que esse é um dos desafios do tempo atual no Brasil, em particular, que é reconhecer o valor da diferença como ferramenta para a inovação e ferramenta para buscar novas ideias. Esse diálogo, essa parceria, esse aprendizado são elementos essenciais. Um outro, que é o que a gente faz aqui, é experimentação. A gente tem um problema que no serviço público é como se a gente fosse proibido de errar. Todo mundo tem medo. Vai que eu faça uma coisa errada, eu vou ser punido, eu vou ser processado. Vou gastar recursos públicos, eu não posso gastar recursos públicos. Vou gastar recursos indevidamente, eu vou perder meu emprego, ter que pagar uma multa, ficar com o nome sujo. Então todo mundo que tem uma mentalidade padrão de serviço público, de medo de risco, prefere não fazer nada do que fazer alguma coisa. Então a gente vive um mundo... Por isso a gente não consegue... Onde nada muda. Nada muda e a gente... da inovação é isso que você falou, experimentação. E tem uma coisa que é a seguinte, experimentar é correr risco. Mas a gente tem que aceitar que a gente está correndo risco para aprender. Fazer um experimento de verdade é você, às vezes, errar mais barato, errar mais rápido, errar com mais aprendizado, para aí fazer muito melhor quando for fazer de verdade. Então, às vezes a gente tem políticas, programas que gastam milhões, gastam bilhões e vão analisar 5 anos depois, não deram resultado. Então a gente é mais feio, é muito pior. É mais caro, é mais prejudicial. Pendioso. Você fazer uma coisa que você não sabe se vai dar certo, do que você errar barato, errar com experimento, errar pequeno, errar com teste, aprender e assim gerar impacto de verdade. Só que precisa convencer as pessoas, né? Então, parte do meu trabalho aqui é esse, inclusive quem fiscaliza, quem controla, que errar barato é aprender. E que quando você está errando num experimento, isso não é errado, isso é aprendizado. Isso é certo também. Então, tem esse processo que a gente vive muito aqui. Que essas premissas aí que a gente está desmistificando, né, de que somos infalíveis, não podemos errar, não podemos parecer que estamos errando, porque você denunciar formalmente que você se entregar, errou, né? Pô, você tá caramba, esse cara aí está gastando recurso público, é irresponsável, você experimentar, você é irresponsável, enquanto que na verdade é o contrário, você está economizando recursos. Sim. E aí, Guilherme, você falou um ponto muito interessante, porque essas skills, essas habilidades de que experimentar, tem toda a metodologia para experimentar barato, pequeno, como você falou, de colaborar, de falar assim, olha, em vez de eu ficar aqui pensando em fazer um aplicativo para chamar de meu e você fazer um seu, ninguém vai usar direito esses dois, e os dois vão ser médios, por que a gente não faz um melhor juntando 2, 3, que vai funcionar muito melhor, por exemplo? Então, a colaboração, a experimentação, essa capacidade de aprender o tempo todo, são coisas que a gente está aprendendo, né, a fazer. A gente está numa escola, e tem uma coisa que eu aprendi numa escola, que uma escola é um lugar onde você desenvolve competências. O que são competências? A gente está acostumado com a escola, que a gente estudou lá nos anos 70, 80, 90, que é aquela coisa que você vai na escola para aprender um conhecimento. Agora, eu me dei conta, e tem toda uma teoria a respeito, que a competência não é só conhecimento, é também habilidade e é também atitude. Então não é só saber que a água é H2O, é ter a habilidade de surfar,
e a atitude de preservar a água. Então, você desenvolver também habilidades que podem ser como operar um computador, como usar um software diferente para uma atividade específica, como conversar com pessoas para extrair informações que vão informar. E a atitude de buscar inovação, ser curioso, tentar buscar o diferente, tudo isso são também competências necessárias para o serviço público. E a gente falou agora há pouco, a gente não é selecionado com base nisso e até pouco tempo atrás não era nem treinado com base nisso. Então isso ficava a parte de baixo do iceberg, trombando e derrubando navios por aí, mas sem gerar a transformação que a gente precisava. O que você está fazendo, o que a gente pode fazer para contribuir nesse contexto? Vamos lá. A primeira coisa é a seguinte, como eu disse agora há pouco, inovação é um esporte coletivo. E a primeira coisa que você pode fazer é conhecer mais gente que está nessa onda. E tem uma iniciativa muito legal que chama Rede InovaGov, que é a Rede de Inovação em Governo, que é um site, grupos de WhatsApp, Telegram, mas na verdade uma comunidade, muita gente que tem discutido esses assuntos. Às vezes em encontros aqui na ENAP, às vezes mais informalmente. Tem até um grupo paralelo, chama eGov Nights, que se encontra em boteco para discutir inovação. Faço parte, muito bom. É muito bom. Toma cerveja discutindo inovação e tem fora do expediente. Fora do expediente, obviamente, mas tem as melhores ideias. Precisa registrar depois e começar a implementar. Encontre pessoas e procure atividades dessas, porque isso ajuda você a inspirar e você com certeza pode inspirar os outros. As pessoas acham que a inovação é coisa dos outros, que é coisa de especialista, que é coisa do geninho da lâmpada. Criativas que nasceram Não é. com uma genialidade. Inovação é um trabalho comprometido, que se preocupa em resolver um problema de verdade, que busca fazer de uma forma diferente, com criatividade, com diálogo, preocupado em gerar um impacto na transformação. Se você quer transformar as coisas, inovação é a ferramenta. Então você acha que qualquer pessoa, em qualquer nível de trabalho, pode inovar? Pode. Eu ousaria dizer que deve. Tem até um caso interessante que é o seguinte... Isso é uma obrigação, né? Daqui a pouco vira, né? Mas tá virando aos poucos pelo seguinte, esse é um caso interessante. Grande parte das pessoas que têm medo de inovar falam, olha, vai virar o Tribunal de Contas da União, que é quem fiscaliza, vai virar a Controladoria Geral, que é quem vai lá vendo se a conta está certa do lado do governo. Se eu fizer uma coisa errada, eles vão olhar para mim e falar, por que você fez isso? Me explique por que você fez isso. Por que você gastou isso? Por que você saiu do padrão que estava antes? Agora o cenário está mudando. Esses órgãos mesmos, que geralmente são órgãos de controle, então regra, controle, padrão, estão começando a perceber que o papel do Estado é dar eficiência para a sociedade. Então, estão promovendo também eficiência e desburocratização. Então, eles estão começando a fiscalizar porque você não mudou. Se as coisas não estão funcionando direito, você tinha que ter mudado para ela melhorar. Está dando a inversão. Está dando invertindo a lógica. Pode gerar um cenário de bug do milênio na cabeça do servidor público. Porque, é uma transição, né, Guilherme? Porque, não, mas assim, se hoje você diz, se você mudar, você é punido, e amanhã você diz, se você não mudar, você é punido, no meio do caminho, se você mudar ou não mudar, você é punido. Dá um tilt aí, né? Mas até lá, eu acho que a gente tem uma... eu falei que é um esporte coletivo, mas é muito mais um esporte de diálogo também. Eu acho que parte da construção da inovação, por isso que é tão importante participar de grupos. E para quem quiser o InovaGov, procura inova.gov.br, que é informações sobre a rede, como aderir, onde participar, etc. Vou botar tudo aqui na descrição do vídeo, esses links todos aí que o Guilherme está citando. E aí, a partir disso, você começa a dialogar e fazer com que os órgãos de controle percebam a diferença, percebam essa mudança, o servidor público perceba também e implemente, aí a gente começa a empurrar. Porque a gente tem hoje um cenário onde tem bastante inovação acontecendo. Mas ela às vezes acontece de forma isolada, são servidores inovadores. A gente tem aqui na escola um prêmio, um concurso anual de inovação pública, já na 22ª edição, e todo ano a gente reconhece dezenas de premiados e boas inovações. Mas a gente tem que pular desse nível individual para o nível institucional, e aí tem um laboratório aqui, tem na Câmara, tem o seu laboratório, a gente começar a ter lugares onde a inovação é parte da instituição, um concurso é um exemplo disso, e passar para o nível sistêmico, passar a ser a regra, passar a ser o padrão, passar a ser o valor que norteia a atividade pública. Eu acho que a gente tem esse desafio, e é para isso que a gente está aqui batalhando. Maravilha, torcer para que isso seja rápido, né? Não, e precisamos de ajuda, né? Vem. Vem aqui e participe. Guilherme, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que valeu demais a pena para você que ficou até aqui, né? Receber aí essas palavras sábias e bem pragmáticas. Aí o Guilherme é da minha escola. A gente gosta de pé no chão, visão longe, mas pé no chão. Fazer com que tem. Você não tem muitos recursos, você faz com que tem, não é isso, Guilherme?
Pé no e chão, até mão na massa. provar que você tem condições e habilidades para conseguir mais recursos, fazer mais, né? Então, eu acho que é a inversão da lógica. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Acompanhe os outros vídeos. Aqui em cima eu estou colocando aqui outros vídeos para você assistir também. E se gostou desse vídeo ou quer fazer algum comentário, saber um pouco mais dessas experiências aí do Guilherme, não deixa de comentar, de postar aqui até a sua experiência. Você faz alguma inovação, sente alguma dificuldade? Coloca aqui para a gente discutir. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Obrigado e vamos inovar.